E aí pessoal, aqui é o seu Minho e hoje nós vamos fazer o unboxing e review de 7 dinossauros colecionáveis maravilhosos. Inclusive, já digo que a quarta figura que a gente vai ver é a que eu mais recomendo. Não por ela ser necessariamente melhor do que as outras, mas porque ela tem um custo-benefício muito bom. É uma figura maravilhosa, com um preço realmente bem acessível. Eu vou dizer quanto eu gastei nela, onde eu comprei, inclusive vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse. Mas agora bora parar de enrolação e vamos analisar a primeira figura. Estiracossauro da PNSO. Olha que figura maravilhosa! Esse é um dos ceratopsídeos mais bonitos da PNSO. Eu até lamento que eles nunca lançaram uma versão maior desse dinossauro, porque ele é simplesmente maravilhoso. O esquema de cor dele é bem interessante. Olha essa parte aqui na cabeça. Ele está cientificamente acurado e tem aquela qualidade padrão da PNSO. Escamas minuciosamente esculpidas, né? Os detalhes do corpo, o músculo, a gordura, a pele esticada. É um dinossauro muito bem feito, apesar dele ser pequeno. Olha o tamanho dele aqui na minha mão. Percebam que o olho dele é muito bem pintado. Vale destacar também a cor rosa dentro do nariz. E acredito que vocês não conseguem ver no vídeo, mas as escamas são realmente muito pequenas. Olha os detalhes na pele desse dinossauro. Como todo dinossauro da PNSO, ele tem a cloaca. Olha a pele embaixo da barriga. É muito bonito. Agora vamos ver a segunda figura, o Parasaurolofo da PNSO. Para quem é colecionador e gosta dos dinossauros herbívoros, principalmente os hadrossauros, essa peça aqui é basicamente uma obrigação ter na coleção, né? Porque ela é maravilhosa. Olha como esse dinossauro é interessante. E não é à toa, né? Porque eu acho que o Parasaurolofo é o hadrossaurídeo mais famoso que tem. E a PNSO fez uma representação excelente dele. Eu gostei muito das cores. Vocês podem ver, a cabeça é bem chamativa, tem esse laranja e quando vai chegando no final da crista tem esse degradê para o amarelo. A cor base é um bege com marrom e tem essas listras esbranquiçadas aqui. E aqui no topo tem um tom de azul. Olha os detalhes nas patas. Como sempre, escamas muito bem esculpidas. Todos os detalhes, né, do animal vivo, a musculatura bem destacada, pele dobrada, gordura. A PNSO se baseou em um fóssil, eu não lembro agora o nome do fóssil, mas era de um espécime que tinha uma fratura aqui nessa parte da coluna. É um dinossauro que conseguiu um machucado bem feio, né? Imagina a dor que esse bicho sentia. Inclusive, antigamente, como esse fóssil do Parasaurolofo estava bem completo e era um dos poucos encontrados, muita gente retratava ele com essa baixa aqui, como se fosse algo normal da anatomia deles, mas só depois que foram realmente entender que foi um machucado daquele espécime. E eu achei um detalhe bem legal a PNSO ter feito isso. Olha o olho dele como é bem pintado.
Figura número 3. Zhusheng Tyrannos da PNSO. Como todos os terópodes da PNSO, vem com esse suporte para ajudar a dar estabilidade para a figura. Agora vamos ver esse bonitão de perto. Caramba, olha que figura maravilhosa. Aqui já dá para fazer uma pequena comparação com o protótipo dele. Ele ficou bem parecido com o protótipo, né? A única diferença é que o protótipo era um pouco mais esverdeado. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Outra comparação aqui. Figura realmente muito boa. Eu comprei essa figura porque eu queria muito um tiranossauro acurado. Eu sei que ele não é a espécie tiranossauro, mas o Zhusheng Tyrannos é um tiranossaurídeo cujos fósseis são bem escassos, né? Não tem muita informação da anatomia desse animal. Então a reconstrução dele é baseada em outras espécies como o próprio Tiranossauro Rex. Então a PNSO aqui fez basicamente um outro tiranossauro. Mesmo não tendo os lábios, continua sendo uma figura bem incrível. E agora eu vou dizer o porquê. Primeiro, a posição dele, né? Eu acho muito legal porque dá um dinamismo na peça. Essa posição que a perna dele está como se estivesse prestes a começar a correr. Olha só, o pé levemente levantado e muito bem feito. Mas olha os detalhes que esse bicho tem. Olha os pés dele como são realistas. Esse dinossauro da PNSO é muito incrível. Eu estou aqui olhando para a câmera e quase não dá para ver, eu acredito que vocês nem conseguem ver as escamas que tem aqui. Parece ser liso, mas não é, tem umas escamas bem pequenas. Eu não consigo mostrar, porque quando eu aproximo, ó, fica desfocado. Deixa eu ver, acho que assim eu consigo mostrar. O olho dele muito bem pintado. Dentro do nariz tem esse tom de rosa. Eita, eu quase esqueci de falar. Esse é um dos tiranossaurídeos que eu mais gosto da PNSO, porque a PNSO, por alguma razão que eu não sei, ela costuma colocar isso aqui no pescoço deles, ó, um encaixe. E cara, eu detesto encaixe. Eu detesto esses traços aqui. Eu não estou falando do traço da articulação, eu estou falando disso aqui no pescoço. E tem uns dinossauros que eles fazem que fica muito visível, eu acho isso muito feio. Inclusive, eu tenho um Carcharodontossauro e essa parte do pescoço dele é bem visível, infelizmente. Desse lado aqui, vocês podem perceber que fica bem visível também. Sim, resumindo, esse tiranossauro é um dos meus favoritos porque fica bem disfarçado, principalmente quando ele está com a boca aberta. Olha só. Nem dá para perceber, né, aquele encaixe horroroso que ele tem no pescoço. E agora que a gente abriu a boca dele, olha os detalhes que tem aqui. Olha a perfeição das escamas na cabeça, cara. Esculpido perfeitamente. E aqui a PNSO utilizou aquela técnica que é colocar o espaçamento mais claro entre as escamas, o que deixa o bicho muito realista, porque é bem comum a gente ver isso em répteis atuais, como jabutis, né? Às vezes a pele dele fica mais ressecada e o espaçamento entre as escamas fica assim, bem esbranquiçado. Aqui na perna também tem isso, ó. E como sempre, a cloaca. Agora vamos para a quarta peça, que é a que eu mais recomendo aqui. Como eu disse, não por ela ser necessariamente melhor que as outras, mas apenas por causa do custo-benefício. Tilossauro da PNSO.
Opa! Como todas as criaturas marinhas da PNSO, ele também vem acompanhado de um suporte. E olhem só que figura maravilhosa. Tilossauro, uma espécie de mosasauro, né? Um dos mais conhecidos também. É impressionante que nessa figura eles conseguiram esculpir microescamas ainda menores do que nos outros bichos, e isso é impressionante. Eu vou até tentar chegar perto aqui para ver se vocês conseguem ver. Olha as escamas desse bicho. Olha isso. A nadadeira dele. Um tilossauro cientificamente acurado, com um modelo muito bem feito e uma pintura excelente. O único problema que eu acho dessa peça, acredito que vocês também já perceberam, é isso aqui, ó. Esse encaixe é extremamente perceptível. Olha os detalhes na cabeça dele. As escamas, o olho muito bem pintado, o nariz. Bora colocar ele no suporte. A PNSO também vende separadamente um suporte bem maior e mais estável, que tem uma base bem grande. Olha que figura maravilhosa. Agora eu vou dizer a vocês por que essa é a figura que eu mais recomendo, dentre todas que eu vou mostrar hoje. Muito simples. O preço. Vocês podem perceber que o tamanho dele é bom, principalmente para um PNSO. Ele é bem maior do que outras figuras da PNSO. É um modelo incrível, né? Muito bem modelado, com uma pintura muito bem feita. E por incrível que pareça, ele é o mais barato de todos que eu estou mostrando aqui. Eu comprei ele por R$150. Até o Estiracossauro, que é bem menor, cadê? Eu vou pegar ele só para comparar o tamanho. Olha aí o Estiracossauro do lado dele. E é absurdo, né? Porque esse bichinho, mesmo sendo menor, ele sai uns R$30 mais caro que o Tilossauro. Enfim, o Tilossauro, ele geralmente custa R$160 lá no AliExpress. Inclusive, todas essas figuras eu comprei no AliExpress e recomendo. Eu vou deixar o link que eu utilizei para comprar esse Tilossauro. E geralmente ele fica na média dos R$160. Como eu disse, eu comprei por 150. Pode sair um pouco mais barato, um pouco mais caro, dependendo da cotação do dólar. Enfim, é uma figura belíssima e que fica imperdível por esse preço. Bora só dar uma última olhada nos detalhes dessa peça. Eu sou apaixonado por esse Tilossauro da PNSO. Eu nem mostrei para vocês, ó, os dentinhos aqui no céu da boca, cientificamente acurado. Os dentes, ó, muito bem pintados. A linguinha dele, linguinha de lagarto, né, porque ele é um réptil. E agora vamos ver a quinta peça, Espinossauro da W Dragon. Eu não vou fazer unboxing porque eu comprei esse bicho a um colega, então é usado e não veio com a caixa original. Inclusive, eu passei um perrengue para conseguir achar esse bicho, viu? Porque a W Dragon já parou de produzir e não vende. Na minha opinião, ele é o melhor espinossauro no estilo Jurassic Park 3 colecionável. Eu sei que a W Dragon e a Namu lançaram novas versões, e inclusive que tem a pintura perfeita, mas ainda assim eu prefiro esse primeiro espinossauro da W Dragon, e agora eu vou dizer por quê. O modelo dele, como vocês podem ver, é incrível, né? Muito bonito. O dinamismo que essa peça tem, a pose agressiva dele. Ai, bora ver o outro lado. Os detalhes que a W Dragon colocou no modelo são muito impressionantes também. Olha as escamas dele.
essa figura tem um ponto negativo, que na minha opinião é a pintura. O protótipo desse dinossauro tinha uma pintura extremamente detalhada, faltou detalhar muito mesmo no produto final. Só que mesmo tendo essa pintura inferior ao que eles prometeram, eu ainda acho esse bicho muito impressionante. Bora ver a cabeça dele de perto. Olha os olhos muito bem pintados. É muito parecido com o do filme. Totalmente acurado com o que a gente vê no filme, né? Olha os pés dele, muito bem feitos também. As garras do bicho, ó, muito bem pintadas. Ele não tem boca articulável, tá? Olha ele de cima. Esse bicho é extremamente realista. E é que a pintura nem tá tão impressionante, né? Imagina quando der um upgrade nessa pintura. Ah, eu quase esqueci de falar, ele vem com uma base, ele não tem problemas de instabilidade, mas mesmo assim ele vem com essa basezinha básica, mas bem legal, com um encaixe, ó. Aqui embaixo é simples, a sujeira. Agora bora analisar a sexta peça. Na minha opinião, o melhor terópode da Namor Studio já lançado, tá? Eles estão para lançar aí um novo T-Rex, uma nova versão dos Raptors também, mas pelo menos dos que já foram lançados, esse é o mais bem feito. E é o Giganotossauro, versão do filme Jurassic World Dominion. Cara, a Namor mandou bem demais fazendo esse bicho aqui. Vamos começar olhando os detalhes na cabeça dele. Olha como é impressionante. Primeiro, o olho muito bem pintado. Olha a precisão de cada escama que foi minuciosamente esculpida. Aqui é um daqueles casos que a escultura é perfeita e a pintura também. Vale ressaltar que eles também fizeram aquele efeito de deixar o espaçamento entre as escamas um pouco mais claro, né, esbranquiçado, que dá a aparência que a pele dele está ressecada e deixa muito realista. Olha aqui na parte de cima. E em todo o corpo, né, tem esse detalhe. O rabo dele levemente curvado, ficou numa pose bem legal. Os pés dele também são muito realistas, ó. Olha como é bem feito. Ah, e uma curiosidade. Esse é o primeiro e acredito que o único dinossauro da Namor que tem uma cloaca. E olha como a Namor fez perfeitamente as osteodermas dele, né? Essas escamas gigantescas aqui atrás, bem chamativas. Uma coisa bem crocodiliana mesmo. Olha os detalhes na perna dele. As escamas maiores que se destacam e vão ficando menores na medida que vai se aproximando aqui para o fim da perna. A musculatura muito bem definida também. Tudo perfeito. Essa figura só veio acompanhada desse card, que é bem bonito. Um ponto muito positivo dessa peça é o dinamismo. Eu gostei muito da pose dele. E é bem interessante, né, que a cauda dele está curvada, quase batendo no chão. E parece até com uma cena que o Giganotossauro bate o rabo lá no filme Jurassic World Dominion. Acredito que vocês repararam, mas mesmo assim eu vou destacar aqui. Esse dinossauro ele não vem com aquela cicatriz aqui, nem com as outras cicatrizes ao longo do corpo e na ponta da cauda. A Namor fez uma versão com a cicatriz, mas essa aqui, para mim, estava mais interessante. É como se fosse o Giganotossauro do filme, mas antes de ter adquirido todas aquelas cicatrizes. Enfim, na minha opinião, o melhor terópode da Namor Studio até o momento. Agora eu vou ter que afastar a câmera mais para trás porque a gente vai fazer o review de um gigante.
A sétima peça que nós vamos analisar é o maravilhoso Brachiosauro versão Differ, da Namu Studio. A Namu lançou 3 versões do Brachiosauro, a marrom, a cinza e algum tempo depois, essa verde. O verde eu acho o mais bonito de todos, mas não só por isso eu comprei, né? Vocês podem perceber que o esquema de cor é baseado no Brachiosauro do filme Jurassic Park 3. Mas o modelo dele, a escultura, é baseado no Brachiosauro do Jurassic Park 1. Para quem quer ver um review da versão marrom e cinza, eu recomendo que assistam o vídeo do Jurassic Brasil, um parceiro aqui do canal. Eu deixei o link para os vídeos dele na descrição do vídeo. Olhem como esse modelo é bonito. Bora começar observando de perto a cabeça dele, que é muito bem detalhada e realmente parece com os brachiosauros do Jurassic Park. A escultura tem um detalhamento excelente no padrão da Namu, né? Músculos ressaltados e muito bem feitos, a pele com rugosidades parecidas com a de um elefante, da mesma forma que é no filme, uma pose adorável, sem muito drama, apenas um animal caminhando graciosamente. Eu gostei muito dessa figura e ela é realmente muito impressionante e bonita. Mas tem alguns problemas que eu percebi pessoalmente. Alguns encaixes ficam mais ressaltados, como esse encaixe aqui, ó. E no focinho dele, bem aqui na frente da boca, ele tem uma manchinha escura. Mas não é nada que tire o esplendor da peça ou realmente atrapalhe. Eu acredito que essa parte aqui seja até fácil de consertar, depois eu tento. Um outro ponto negativo que eu apenas pude perceber pessoalmente é que bem no centro da cabeça dele, aqui na frente, dá pra ver um encaixe, né? Como se a cabeça fosse dividida no meio e eles colam para montar um modelo. Enfim, pessoal, é uma peça que eu amei demais. Eu gosto muito do esquema de cores do Brachiosauro do Jurassic Park 3 e por isso eu vou mostrar para vocês ele na luz natural. Isso foi tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para mais conteúdo sobre colecionáveis de dinossauros, fiquem ligados no canal, que vez ou outra eu trago algum vídeo sobre o assunto. E até a próxima!